Voltamos e o tema do Em Pauta é planejamento urbano a partir do conceito de cidades para pessoas. E nós recebemos a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, em Bauru, Silvana Alves, e também o diretor de Arquitetura, Urbanismo e Design da Uninove, Daniel Montandon. E nós já vamos direto para uma pergunta enviada pela jornalista Carolina Vieira, da TV Câmara de Botucatu. Vamos conferir. Olá a todos! A minha pergunta é sobre arborização urbana. Conversando com o secretário do Verde aqui de Botucatu, ele me explicou que, embora a cidade tenha um plano municipal de arborização, o déficit de árvores aqui ainda é muito grande. Segundo ele, o que precisaria ser feito é um plantio racional, plantar árvores certas nos lugares certos. Então, o que eu queria saber é como que a arborização contribui para a paisagem e a vida urbana e como pensar um projeto de arborização que seja de fato racional, ou seja, que funcione e perdure. Um projeto que traga arborização para a cidade, ele precisa, de fato, pensar num sistema ambiental como um todo, né? Não é somente pensar na árvore como um elemento isolado. Muito bem colocado aí a preocupação do secretário. E aí a gente tem que ponderar o seguinte: a Organização das Nações Unidas coloca aí uma referência de, no mínimo, 12 metros quadrados por habitante, sendo que o ideal seria 36 metros quadrados por habitante, se a gente está falando da disponibilidade de áreas verdes, uma grande proporção. Então, quando a gente tem a cidade que já cresceu, né, que ela já se urbanizou, você fica com uma certa dificuldade para conseguir áreas na cidade para fazer parques e para fazer praças. Então, é muito importante realmente ter um planejamento mais abrangente para que você identifique essas áreas para você conseguir obtê-las, seja desapropriando, né, ou seja, inclusive, reservando algumas áreas públicas para essa finalidade. Esse é um aspecto muito importante. E outro aspecto importante é que, quando a gente fala da arborização em si, né, como no exemplo aí da pergunta, a arborização ela tem uma contribuição muito sinérgica em vários aspectos. Primeiro, a árvore, uma boa árvore no meio urbano, ela gera sombra. E, com isso, além de gerar espaços mais agradáveis, ela contribui em você reduzir a temperatura da superfície e você gerar um microclima mais agradável, com uma temperatura mais baixa. E nossas cidades, de um modo geral, elas são mais quentes, né? Claro que a gente tem período do inverno, como estamos nos aproximando, mas, de fato, a gente tem períodos mais quentes predominando aí ao longo do ano. E a segunda função da arborização é uma função de contribuição para a drenagem. Claro que, dependendo de onde essa árvore está plantada, de acordo com o tipo de solo, com a declividade, ela vai ter um melhor desempenho para a questão da drenagem, né? Então, para a gente ter que pensar uma outra questão, é um desafio arborizar os espaços públicos, que aí é uma função da prefeitura, né? E aí você tem espécies vegetais que são mais adequadas por conta de raízes, por conta de frutos que não podem cair na cabeça das pessoas, e também da fiação aérea. E você também tem que pensar em como estimular que as pessoas plantem árvores nos lotes, nas suas residências, né? E você pode pensar em uma série de estímulos para isso. Por exemplo, o município de São Paulo pensou um instrumento que chama cota ambiental, que exige que na aprovação de um projeto ou de uma reforma que proporcione uma transformação maior ali da residência ou da edificação, você precisa ter uma série de soluções que sejam sustentáveis com um forte estímulo à existência de arborização. É uma determinação para você conseguir obter uma aprovação de projeto. Então, a gente sempre tem que pensar o que faz o espaço público e o que faz o espaço privado. Em relação à arborização, como o secretário coloca, que é preciso ter um critério racional, é importante a gente levar em consideração que vários municípios, para as pessoas tirarem o habite, que é para poder habitar a sua casa, uma construção nova, ela precisa plantar uma árvore, né? Então,
a prefeitura acaba, de certo modo, dando esse incentivo, porém não orienta as pessoas na escolha da espécie. Então, quando o secretário coloca que precisa ter um planejamento e ele precisa ser de forma racional, é porque a gente precisa escolher a árvore de acordo com o porte, de acordo com o tipo de raiz, porque às vezes ela não vai se desenvolver naquele espaço que é limitado por uma calçada às vezes mais estreita, ou ela vai quebrar a calçada, ou ela vai atingir uma altura que atrapalha a passagem do pedestre. Então, essa racionalidade na escolha, é importante que a prefeitura também passe uma orientação para as pessoas, quais são as melhores opções de acordo com a largura da calçada, que altura aquela árvore vai atingir, porque as pessoas, de uma maneira geral, não têm esse conhecimento sobre a arborização. E uma outra questão importante que está ligada à arborização, que é possível criar corredores verdes e qualificar as praças que já existem, porque se a gente olhar em alguns municípios, entrando até no site das prefeituras, a gente consegue fazer um levantamento da quantidade de praças que existem. Mas se a gente começar a visitar essas praças, percorrer, às vezes elas não estão adequadas, qualificadas, e às vezes quase nem tem árvores plantadas ali, que ali seria o local para se fazer isso. Então, existem diversas pesquisas acadêmicas que mostram, através de entrevistas com os usuários desses espaços, que quando as pessoas vão para uma praça, elas respondem que elas estão em busca de um contato com a natureza. Dentro daquele pedaço, daquele recorte, dentro daquele fragmento na cidade, muitos dizem que estão em busca de contato com a natureza. E se a gente pegar o exemplo do bosque da comunidade aqui em Bauru, algumas pessoas dizem assim, olha, eu gosto do bosque porque aqui é úmido, aqui é mais fresco. E, de fato, fazendo medições de temperatura dentro do bosque, no asfalto, porque lá dentro a trilha de caminhada é de asfalto, se a gente fizer a temperatura da superfície, né, tem um termômetro específico para medir isso, a gente vai perceber que a temperatura do asfalto é a mesma temperatura quando a gente mede a outra parte de grama, de terra. Então, o problema não está nem na pavimentação ali, mas está em não ter sombra. E quando a gente sai do bosque e mede do lado de fora, a temperatura é outra, aumenta muito. Então, assim, claro, se o sol incidir sobre o asfalto, vai irradiar muito calor. E aí, realmente tem uma temperatura menor, uma quantidade de umidade maior naquele fragmento, naquele pedaço que é tão pequeno. Então, quando as pessoas, de uma forma muito perceptiva mesmo, eles dizem, aqui é mais úmido e aqui é mais fresco, e aqui eu tenho contato com a natureza, a gente precisa aprender a ouvir as pessoas, os arquitetos, os urbanistas e os gestores, a ouvir as pessoas. É isso que eles querem. Então, a gente consegue levar isso para as outras praças e arborizar mais aquelas que já existem e que não tem esse tipo de arborização. Então, é possível, dentro dessa racionalidade, promover essa melhoria nesses espaços. A gente poderia retomar um raciocínio do bloco anterior em relação à questão da organização urbana e ia sugerir aqui para a gente discutir o fato de que boa parte das cidades paulistas, inclusive pequenas e médias como a nossa, onde a Unesp entra, as cidades são seccionadas naturalmente por rodovias, né? E entre as cidades, como Bauru, Avaré, Araraquara, ou São Carlos, ou quais outras a gente escolhesse para comentar, mesmo as pequenas, Araraquara talvez tenha recentemente uma experiência ainda em curso, mas de retirada do trilho do centro, talvez eu não esteja colocando exatamente essa questão, mas falar dessa questão de como resolver ou reorganizar esse fato histórico de nascedouro que tem influência direta sobre o seccionamento dessas áreas urbanas em detrimento das bordas que vão se acumulando no tempo. Um comentário mais geral sobre essa questão. Acho que a gente tem dois aspectos aí a considerar. Um deles é a cisão, né, como você bem comentou,
que uma ferrovia ou uma rodovia geram no tecido urbano da cidade, ou seja, no sistema viário, né, na organização das ruas que estão nos bairros das cidades, e às vezes você pode ter efeitos negativos e às vezes não tão negativos, tá? Então uma coisa é esse seccionamento, e a gente vai ter que enfrentar essa ruptura em diversas configurações que vão acontecer na cidade. A outra coisa é o desafio colocado para o esvaziamento dos centros das cidades. Nós temos aí, historicamente, os centros, eles, em algumas cidades, eles deixaram de ter uma importância como aquele lugar em que era, de fato, tinha aquele protagonismo, né, de experiência mesmo, cotidiana, né, de você estar ali, ser o lugar onde está a tomada de decisão, ser o lugar onde está o principal comércio. Isso ainda existe em muitas cidades do interior paulista, mas nem sempre isso está acontecendo em todas as cidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para olhar para problemas de deterioração dos centros, né? Esvaziamento dos centros. Em algumas situações isso pode acontecer, mas isso não necessariamente está associado, em todos os casos, à cisão gerada por ferrovia ou rodovia. Aqui na cidade de Bauru, a gente tem essa condição, né, de um centro ainda forte, com uma área comercial ainda ativa, porém há um esvaziamento, principalmente do período noturno do centro da cidade. E ele foi perdendo força também por conta da construção dos shoppings, que são em outras áreas, né, principalmente na Zona Sul. E então eu gostaria de saber da professora, né, especificamente do caso de Bauru, como que ela enxerga, né, uma possível revitalização do centro aqui da nossa cidade? Olha, a área da ferrovia daqui de Bauru é uma área que ela tem muito potencial para o desenvolvimento de projeto urbano para aquela área, né? Ela forma a cisão, mas, por outro lado, ela tem um espaço que daria para implantar um parque, porque, além de passar a ferrovia, a gente tem também o córrego, o rio passando ali, tem a Avenida Nuno de Assis. Então, já teria também uma recuperação de mata ciliar, então daria para fazer a implantação do córrego. E aí, estávamos agora há pouco falando das árvores. Então, o parque seria uma alternativa também para ser colocada ali. E, para isso, você não retira o trilho, você preserva o trilho para o trem de carga, você reduz, claro, porque você não precisa de todos, alguns até estão inativos ali, mas é possível você integrar um projeto de parque, integrar ao mesmo tempo atividades que seriam inseridas dentro dos edifícios das estações. A gente já tem na uma das estações o museu, no prédio da NOB já tem algumas atividades que acontecem ali. Tem um grupo de hip hop funcionando ali, tem um grupo afrodescendente que se encontra ali, e tem uma produção cultural. Tem uma parte da prefeitura, da Secretaria da Cultura funcionando ali. Isso enquanto que boa parte do edifício continua funcionando como uma parte como um depósito e o restante tudo abandonado, degradado. Então, é possível, sim, atribuir novos usos para o interior desse edifício, porque ele é bem grande, então daria para introduzir diversas coisas, diversas atividades culturais, atividades educacionais ali. Daria para trabalhar uma articulação tanto com o lado que você tem o trilho, quanto o lado da Praça Machado de Mello. Então, ali a gente já tem alguns trabalhos até desenvolvido na faculdade, alguns projetos, que mostra que daria tranquilamente para unir a praça com a estação. E você não teria um grande impacto no trânsito se você integrasse
e tirasse o carro, e, né, não tivesse mais a secção da via entre a praça e o prédio da estação. É possível fazer, então, diversas atividades, diversos projetos, estabelecer passarelas, para que as pessoas possam se locomover de um lado ao outro, do centro da cidade para os bairros, que são bairros antigos, bairros consolidados, que surgiram justamente na época do auge da ferrovia, né? Muitos moradores dos bairros que estão ali em volta eram pessoas que trabalhavam na ferrovia. Então, daria sim para trabalhar uma conexão pensada, voltada para o pedestre. E aí, quando a gente pensa em passarela, a gente fala da passarela, ela não é algo só restrito para o pedestre circular. A gente pode pensar em algo bastante alargado, que funcionasse como um mirante, porque dali você poderia ter uma visual, diversos ângulos, e explorar a visual do lugar. Poderia inserir alguns outros equipamentos nessa passagem, gerando espaços de permanência ali. Então, assim, tem potencial para fazer diversas coisas. E é importante pensar que é importante gerar atividades noturnas, justamente para não cair no mesmo problema de fechou o comércio e não tem uso no período noturno, o que também é totalmente viável. Então, se a gente começar a pensar em algumas coisas, do tipo um cinema voltado para a rua, e a gente tem edificações ali que poderiam fazer cinemas, espaços pequenos, ao invés do cinema de shopping, porque o que a gente tem em volta de um shopping? Muitas vezes é um paredão onde não há nenhuma relação, nenhum diálogo com o urbano. Se ao invés disso você coloca um cinema, quem vai ao cinema pode ter interesse em sair do cinema e ir para o café, que pode estar implantado ali. Ou sair do cinema e ir para o restaurante, ir para uma pizzaria. Se esses outros equipamentos, por isso que a gente pode conciliar investimentos privados também, porque se o setor privado tiver interesse em abrir esses equipamentos, eles também vão promover um uso noturno para as pessoas que vão utilizar e sair do cinema. Um exemplo é o que acontece com o teatro que está ali na Nações. As pessoas vão ao teatro, só que a hora que termina, eles saem dali, pegam o carro e vai embora, porque não existe mais nada em volta que estimule as pessoas a permanecerem. Então, quando você coloca, não é só colocar o cinema e o teatro, você tem que trazer outras coisas que façam as pessoas ficarem por mais tempo. Então, eu acho que um equipamento pode puxar o outro. Então, um projeto urbano, ele é bastante amplo, porque há uma série de elementos que a gente pode introduzir para gerar o uso diurno e noturno. Bom, e já que estávamos falando, né, professora, sobre possibilidades, durante a pandemia sentimos muita falta de ter opções de espaços ao ar livre. Sobre esse assunto, né, aqui na cidade de Bauru, como que a gente poderia pensar essas opções, já que foi um momento tão carente, que tantas pessoas sentiram falta de ter, né, opções de lazer nesse sentido? Então, é fundamental esses espaços de uso público, né, as praças e os parques, justamente para a gente ter uma condição mais saudável para as pessoas e para a própria cidade, né. Uma cidade com uma quantidade maior de áreas verdes, a gente teria a absorção do gás carbônico, né, então melhoraria a qualidade do ar também. A gente promoveria muito mais espaços com um microclima, o que é muito mais agradável, e as pessoas, elas querem esses espaços, como eu mencionei, as pesquisas mostram isso, porque quando nós fazemos avaliações em espaços como os parques, né, Parque Vitória Régia, ou mesmo o Bosque que eu mencionei, ou mesmo a Praça Rui Barbosa, que está bem no centro da cidade, e eu acho que as pessoas podem começar a pensar nos seus municípios que estão aqui, quantos municípios têm essas condições também. As pessoas que se deslocam para esses locais não são as pessoas que moram no entorno, que moram próximo. Elas vêm de todas as regiões
da cidade, de todos os bairros da cidade, justamente porque elas têm carência no bairro. Às vezes tem a praça, inaugurada como praça, mas não está qualificada. Então, se a gente trabalhasse com essas qualificações desses locais que já existem, que estão colocados como espaço público, a gente teria uma oferta muito maior, a gente teria uma diversidade. Aliás, é importante também a gente mencionar que as pessoas, elas querem variedades de usos nesses espaços, né? Então, a gente vai encontrar pessoas que vão fazer piquenique, pessoas que vão levar o filho para soltar pipa, para aprender a andar de bicicleta. A gente tem, quando tem playground, as pessoas adoram, e você vai encontrar pessoas ali de todas as idades, porque os avós levam os netos. Então, é importante também a gente levar em consideração que a gente tem que atender todas as faixas etárias. Se você promove a possibilidade de uma atividade esportiva, você também atrai um número maior de pessoas. Então, tudo que você une, espaço para recreação infantil, para recreação esportiva, para essa recreação do piquenique mesmo, você está dando diversidade de uso. A gente não pode ter um único uso, ou também só plantar árvore e achar que só isso gerou sombra é o suficiente. A gente precisa colocar uma série de equipamentos, imobiliário urbano, e quando a gente fala de imobiliário urbano, uma coisa que chamou muito a minha atenção, no momento que eu estava avaliando um espaço aqui, que as pessoas diziam assim, olha, eu quero lixeira. Eu achei muito legal as pessoas falarem assim, eu quero lixeira, porque quem vai fazer piquenique levava uma sacolinha, e eles pediam pela lixeira. Então, isso é interessante, que o gestor público coloque pessoas para fazer pesquisa, para entrevistar, antes de fazer qualquer intervenção. Muitos diziam, olha, eu quero banheiro também. Eu não me importo de pagar, para que tenha a manutenção e a limpeza, alguém lá dentro cuidando. Mas eu quero ter banheiro, principalmente quem está com criança, né? Então, eu acho que é uma série de coisas que a gente precisa introduzir nesses espaços, nesses equipamentos urbanos, e que isso pode estar distribuído, e aí é uma questão de projeto, né? Como que a gente vai fazer isso com qualidade? Como que a gente vai fazer isso e esteticamente vai ficar bom? É o projeto, é possível resolver. E quando a gente tem desnível, a gente pode aproveitar justamente o desnível para estabelecer uma série de patamares, de platôs, para trabalhar com essa diversidade de usos. Então, temos potencial, eu acho que a gente tem áreas que estão vagas aqui na cidade, quando a gente olha para uma visão aérea, e depois, né, mesmo pelo Street View, e depois você visita em loco, a gente consegue ver que é possível fazer conexões entre praças, que estão, às vezes, nos bairros, praças que não estão qualificadas, qualificá-las e criar um corredor verde, porque você já tem um eixo para isso. Então, nós temos potencial. O que precisa é ter esse olhar mais apurado para começar a trabalhar com o desenho urbano, o desenho da calçada, a introdução do mobiliário e ir avançando para os espaços maiores. Daniel, eu ia pegar um gancho da fala da Silvana para poder traçar com você uma questão conceitual em relação a essa questão dos espaços verdes qualificados. Aqui a gente tem, imagino que nas outras cidades essa dimensão valha, uma cultura de aprovar empreendimentos apenas para o cumprimento percentual da destinação das chamadas áreas institucionais. E aí quando você faz esse Street View que a Silvana comenta, você vai achar um campo minado lá de pequenos espaços, não qualificados como ela comentou, e aí se pergunta se numa cidade de porte médio, horizontalizada como a nossa aqui, por várias questões no tempo de forma desordenada, se não é o caso de rever, eu fico lembrando muito do Maringá aqui, né, onde a saída de um bairro para o outro tem conexões não só desses conceitos que a Silvana comenta, mas de agrupamentos de fato daí que unem bosque, conceito de parque linear e outros elementos muito mais qualificados entre sub-regiões na cidade, redividindo essa ideia de ficar apenas o cumprimento de pedacinhos de quarteirões no meio do caminho. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela previu um
uma forma um pouco diferente de destinação dessas áreas, justamente porque você tem diferentes demandas e diferentes situações de qualidade da oferta de áreas verdes, de sistema viário e de áreas institucionais. A Lei de Parcelamento do Solo Federal, de 79, ela exige a destinação de área pública, e isso, ela exige que o loteador destine essas áreas públicas sem necessariamente ter qualquer tipo de indenização, é uma condição para você aprovar um loteamento. Então, isso é importante porque você gera um melhor equilíbrio entre áreas públicas e privadas. Então, o que São Paulo fez de diferente e que isso pode ser adotado por outras cidades? Existe um percentual mínimo de área verde, área institucional e área para sistema viário, mas São Paulo criou um percentual que ele é chamado percentual sem afetação prévia, que quando você vai aprovar um loteamento, a primeira coisa que você faz é pedir uma certidão de diretrizes para a prefeitura. Então, a prefeitura vai colocar diretrizes de como que você vai configurar suas áreas de sistema viário, como que ele tem que conectar com vias existentes e como que você vai articular os espaços públicos. E é nesse momento, por exemplo, que aqui em São Paulo a prefeitura pode dizer o seguinte: olha, vamos aumentar a destinação de áreas verdes para formar um parque, porque na região tem uma carência de parque. Ou vamos aumentar aqui os espaços públicos do sistema viário, porque tem um problema de circulação viária. Ou a gente pode aumentar o espaço público para uma área institucional, porque precisamos construir um hospital aqui, e essa área pode ser destinada para o hospital. Então, essa flexibilização que você pode ter na destinação, e a legislação municipal precisa prever, ela ajuda a você não fragmentar, como você bem comentou, essas áreas institucionais e áreas públicas verdes, né, e de sistema viário, mas você amarrar melhor a destinação dessas áreas com o contexto de cada bairro da cidade. Bom, e nós temos mais uma pergunta da jornalista Carolina Vieira, da TV Câmara de Botucatu. Vamos ver. Um ranking divulgado pela revista Exame em 2017 das cidades brasileiras com o melhor planejamento urbano aponta que Botucatu ocupa a posição número 50. Foram levados em consideração itens como transporte público, legislações municipais e serviços como água e esgoto. Tendo isso em vista, é possível dizer que o planejamento de médio e longo prazo é mais fácil em cidades menores, como é o caso de Botucatu? E se sim, que exemplos a gente pode tirar desses casos dos municípios pequenos? Complementando ainda aí a pergunta da Carolina, a gente tem outros municípios até bem menores, como por exemplo Monteiro Lobato, no estado de São Paulo, que também tiveram muito êxito em desenvolver políticas públicas que olham diversos assuntos ali da administração municipal. O que é muito importante é que nós precisamos ter como foco, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Esses objetivos, que são em 17, eles têm uma série de metas para cada um deles. O objetivo 11 é aquele que tem relação com as cidades, né? Que a ideia é que nossas cidades sejam resilientes, saudáveis, sustentáveis, né? Então, tem uma série de metas para nós alcançarmos esses ideais dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, geralmente, essas cidades, elas acabam medindo o alcance dessas metas, né? Como que as políticas públicas, elas alcançam essas metas. E aí é muito importante, a gente não, sempre precisa desconfiar um pouco, quando a gente pergunta para um prefeito ou para uma prefeita, qual que é a solução para a cidade? Quando o prefeito e a prefeita joga a solução no plano diretor, tem um problema aí, né? Porque o plano diretor, por exemplo, ele ajuda você a planejar as cidades e ele é um cardápio para você balizar a tomada de decisão. Agora, implementar um plano diretor significa que você precisa ter ação governamental.
não tem como você reduzir disparidades regionais, você construir, por exemplo, parques, praças, escolas, creches, UBS em bairros carentes, sem ter ação governamental, né? Então, é muito importante que se conheçam esses objetivos, essas metas, os indicadores, né, para que as pessoas, inclusive, quando forem tomar suas decisões, escolher seus candidatos, escolher seus planos de governo, ajudar a prefeitura a construir um PPA, né, que é o plano plurianual, quando a prefeitura fizer o seu orçamento, ou quando a prefeitura faz consultas públicas, as pessoas precisam sempre lembrar do seguinte: é muito importante a gente resolver o problema do nosso bairro, ali da minha casa, ali da minha rua, mas a gente tem que olhar para a cidade como um todo e a gente ter um olhar mais solidário sobre a solução dos problemas urbanos e aí pensar justamente assim, como que eu posso equacionar problemas, né, da cidade que talvez não sejam exatamente ali da minha rua, mas que eu vou gerar melhoria para todos, né? Então, acho que essa é uma reflexão muito importante para a gente ter quando a gente olha esses vários rankings, né? E as cidades menores, qual é a virtude da cidade menor? É que ela ainda não tem o efeito em larga escala dos grandes problemas urbanos. Porque quando você começa a ter uma grande aglomeração urbana, tudo você tem que fazer em grande quantidade, você tem que construir sempre muitos quilômetros de metrô, você sempre precisa fazer muitos quilômetros de ciclovia, sempre construir muitas habitações para a população de baixa renda, construir mais escolas, mais creches. Então, quando você está em cidades menores, você consegue ter um efeito sinérgico melhor daquela intervenção. Então, quando você tem cidades pequenas e médias, você faz essas intervenções, elas têm um efeito, assim, muito importante, diferente de uma cidade maior, em que essas intervenções muitas vezes não vão ter grandes efeitos, e você tem que fazer, de fato, grandes políticas, né, grandes intervenções ao longo do tempo para você resolver os problemas. E essa qualidade, né, que a Carolina coloca, que levou a cidade de Botucatu estar nesse ranking, ela envolve uma série de ações, né? Algumas delas são aquelas que não fica aos olhos das pessoas, mas só para quem realmente mora em determinados locais, que é você ter rede de água e rede de esgoto e coleta de lixo em todos os bairros da cidade. A gente tem muitos municípios que não tem isso, né? Às vezes, o não ter a pavimentação, e a pavimentação não precisa necessariamente ser o asfalto, eu acho que a gente poderia também usar outros tipos de pavimentação, mas ter a pavimentação facilita também para o acesso do transporte coletivo, do transporte escolar. Então, quando a gente pensa nessa rede de infraestrutura básica, de drenagem urbana para evitar enchentes que acontecem em alguns locais também, isso precisa acontecer na cidade inteira. Se a cidade não atende todos esses princípios, né, ela não vai se enquadrar dentro do que a ODS coloca, né? Então, há uma série de coisas que precisam ser, de estratégias que precisam ser definidas com base nas ações que vão acontecer a curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso envolve recurso financeiro. A gente sabe que essas obras, elas são caras para o município, às vezes precisa ter um aporte do governo estadual ou da União também para complementar, mas cai numa das respostas, né, que nós já conversamos aqui. É preciso que o gestor planeje essas ações, planeje em que momento, qual vai ser a estratégia para implementar, e sabendo que, às vezes, ela não termina numa gestão, ela precisa ter continuidade e é importante que tenha. Então, para a gente poder dizer que uma cidade, ela oferece qualidade de vida para as pessoas, ela tem que oferecer as coisas mais básicas que nós podemos imaginar, e a pandemia deixou isso muito claro,
que é a necessidade de água para todos os locais, né, de esgoto, e aí, claro, escola e tudo mais. Então, quando a gente tem uma cidade dispersa e seccionada por uma rodovia, porque ainda é mais fácil fazer a transposição, como nós estávamos conversando ali na ferrovia, mas a rodovia, que tem todo aquele fluxo intenso, é uma dificuldade maior. É possível também, mas às vezes é a rodovia que secciona um bairro de uma escola, um bairro de uma UBS, de uma UPA. Então a gente precisa pensar também nessas transposições, além dessa infraestrutura básica, né? E aí, como o Daniel mencionou, a cidade de Monteiro Lobato, que eu acho que é uma cidade pequenininha e ela é um grande exemplo, nós fizemos uma live com a prefeita e foi bastante interessante porque ela mostrou que ela fez diversas parcerias. Essa é a visão do gestor, que ele sabe que não tem como ele entender de tudo, de saúde, entender de urbanismo, entender de educação, mas as parcerias, além da equipe técnica que ela formou, mas as parcerias que ela fez, e ela ressaltou bastante isso, foi o que ajudou e muito para que ela conseguisse implantar. Não foi tudo implantado, ela ressaltou na época até que algumas coisas vão para longo prazo, mas ela conseguiu definir estratégias com essa equipe maior que às vezes sai do corpo técnico da prefeitura também, né? Então é importante esse olhar para atingir essa qualidade para os habitantes. Legal, eu ia sugerir, Daniel e Silvana, então, que a gente fizesse, para quem nos acompanha, aqui do ponto de vista regional, o fechamento desses conceitos, lembrando que por onde a gente andar aqui no interior, em Bauru, em Botucatu, ou nos outros campos da Unesp, na rede pública legislativa, a gente, felizmente, está cercado de graduação, pós-graduação e outros níveis de pensamento em todas essas áreas específicas. Em Bauru, em particular, com arquitetura, urbanismo, faculdade de ciências e engenharia. E nem sempre essas intersecções estão próximas da conversa com o poder público e da comunidade. Para vocês poderem complementar esses nossos raciocínios hoje da cidade, não para as coisas, mas para as pessoas, tendo a universidade, lógico, como elo importantíssimo dessas relações. Por favor. Bom, primeiro o que eu acho importante, nós temos defendido muito que o planejamento e as políticas públicas, eles tomem por base argumentos e evidências, né, e não a construção de narrativas que elas decorram de qualquer posicionamento ideológico, né? Então, para isso, a gente, de fato, precisa ter estudo e pesquisa que demonstrem essas evidências, né, que demonstrem esses argumentos. Nós temos envidado muitos esforços para ajudar a construir esses argumentos. Eu acho que esse é um papel muito importante da universidade, né, ela não se deslocar para a produção de narrativa, mas ela se deslocar, de fato, para a proposição de propostas mesmo, desenvolvimento, de propostas para a cidade e fazer estudos que ajudem, né, o poder público a tomar decisão. Isso é uma coisa muito importante, né? Esse conceito que a gente está discutindo aqui, cidade para as pessoas, ele é um conceito muito focado, né, na discussão sobre mobilidade urbana, mas ele se alarga para uma discussão mais ampla sobre planejamento urbano, porque a forma da cidade, a forma como a cidade está organizada, é que ela vai, de fato, dar melhores respostas para o deslocamento das pessoas na cidade, né? Então, esse conceito, cidade para as pessoas, na verdade, é ter o pedestre no foco das políticas públicas, das ações governamentais, da regulação do uso do solo e do planejamento de um modo geral, né? Então, eu acho que é essa mensagem que é importante passar. Para a gente, eu acho que a gente teve uma década aí no Brasil, a nossa última década, foi uma década de avanços significativos do tema da mobilidade urbana no Brasil. Tivemos, em 2012, a aprovação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Nós tivemos muitas cidades que avançaram
na expansão do transporte público, muitos experimentos realizados nas cidades que foram inovadoras, principalmente com ciclovias, né, o transporte ativo, em fazer o urbanismo tático, né, os que transforma espaços públicos num curto período de tempo, com foco no pedestre. A gente teve muitas experimentações na última década. Agora, qual é o momento? É o momento da gente ter uma experimentação em larga escala. A gente precisa ter resultados mais expressivos na cidade, né? A gente não tem hoje um número de aumento de usuários do transporte público, infelizmente, mas a gente precisa voltar a ter esse aumento, né? Então, como é que a gente faz isso? Ação do poder público, sociedade se mobilizando e universidade ajudando na construção das melhores evidências e propostas. Eu acho que é um trabalho de parceria, né, entre a universidade e o poder público. Então, quando a universidade ela está inserida no município, há uma grande tendência de se fazer muita pesquisa naquela região, não só naquela cidade, mas naquela região, né? Então, a pesquisa, ela traz uma série de levantamentos e de análise que nós relacionamos com o que está acontecendo em outros lugares do Brasil e o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Então, a gente consegue tranquilamente avaliar com base na pesquisa, com base nessa ciência, os projetos que foram desenvolvidos, implementados, o que deu certo, o que está consolidado e também aquilo que não deu certo. Então, na área de arquitetura e urbanismo, nós temos diversos exemplos disso e que nós podemos trabalhar em parceria com o poder público, trazendo esse conhecimento científico, trabalhando com eles, que trazem um outro levantamento, e eles se complementam para que a gente possa desenvolver projetos. Então, o plano diretor, que aponta um conjunto de diretrizes, né, para o município, que dá um delineamento naquilo que precisa ser feito, ele por si só não vai resolver se a gente não tiver projetos urbanos. E esses projetos urbanos, eu tenho certeza que eles poderiam ser muito mais exitosos se eles fossem realmente desenvolvidos a partir dessa parceria. E que ela passa a ser também uma parceria interdisciplinar, porque quando a gente fala de um projeto urbano, a gente não está falando só do papel do arquiteto e urbanista. A gente precisa ter ali um engenheiro de trânsito, a gente precisa ter ali o sociólogo, a gente precisa ter uma série de profissionais que vão participar, vão formar uma equipe muito mais ampla para que a gente possa debater, e debater junto com a sociedade, para que haja essa participação, porque não podemos também esquecer que eles é que vão trazer a demanda, e ninguém melhor do que os próprios moradores, para saber o que realmente é necessário para o seu bairro, qual é a demanda para o seu bairro. Então, acho que a gente tem que estar aberto para ouvir, né, refletir antes de elaborar as propostas. Então, eu acho que seria muito proveitoso se a gente pudesse trabalhar com essa parceria, né, da sociedade civil, dos próprios habitantes, a universidade e o poder público local. Eu agradeço, então, Silvana e Daniel pela participação aqui com a gente, agradeço ao Nelson pela parceria e também à Carolina, que esteve no programa remotamente. E se você quiser acompanhar esta e outras edições do Em Pauta, acesse cada um dos canais das TVs, das 3 emissoras, que você consegue acompanhar esse conteúdo na íntegra. Muito obrigada pela sua companhia e até!